Aviso importante: este conteúdo é uma obra de ficção baseada em teorias, interpretações e especulações criativas. Nada do que é apresentado deve ser entendido como fato real ou informação oficial. O objetivo deste quadro é explorar ideias de forma imaginativa e reflexiva, apenas para entretenimento. Nós vivemos cercados por símbolos. Pequenos rostos amarelos que representam emoções, reações, intenções. Eles estão em quase todas as conversas digitais. Substituem frases inteiras, simplificam sentimentos complexos e fazem isso de forma tão natural que raramente paramos para pensar no que realmente estamos usando. Entre todos eles, existe um que passa uma sensação específica. Ele parece inteligente, equilibrado, seguro, um rosto com óculos, expressão calma, leve sorriso confiante. Quando ele aparece em uma conversa, transmite a ideia de conhecimento, de alguém que sabe o que está dizendo, de autoridade. Mas aqui começa o desconforto. Ele não pensa, ele não aprende, ele não questiona. Mesmo assim, representa inteligência, e nós aceitamos isso sem hesitar. Isso é curioso, porque a inteligência, no mundo real, é construída com dúvida, com erro, com experiência, com tempo. Ela envolve incerteza, revisão, aprendizado, envolve esforço, mas esse símbolo já nasce pronto, não evolui, não muda, não amadurece, ele é sempre o mesmo, e mesmo assim, é usado milhões de vezes por dia como representação de conhecimento. Talvez o mais estranho não seja o emoji em si, talvez seja a facilidade com que nós transferimos significado para algo que não possui consciência. Nós olhamos para ele e enxergamos sabedoria, enxergamos estudo, enxergamos raciocínio, mas o que realmente existe ali, pixels, por forma, um desenho programado para simular uma expressão que o nosso cérebro reconhece como inteligente. O cérebro humano tem uma tendência natural chamada pareidolia, o impulso de enxergar padrões e significados em formas simples. É por isso que vemos rostos nas nuvens, expressões em objeto, emoção em figuras estáticas. Nós completamos mentalmente o que não está realmente ali, e talvez seja exatamente isso que acontece com esse emoji. Ele não afirma que é inteligente, somos nós que decidimos isso. Ele não demonstra conhecimento, somos nós que interpretamos dessa forma. Então a pergunta que inicia este episódio é simples mas desconfortável: se um símbolo pode parecer inteligente sem pensar, o que exatamente estamos reconhecendo como inteligência? Hoje, nós vamos analisar cada detalhe desse rosto aparentemente inofensivo, e talvez, no final, ele não pareça tão simples quanto antes, porque o lado obscuro não está no terror, está na percepção, e às vezes, olhar com atenção para o que parece comum revela coisas que estavam invisíveis o tempo todo. Óculos sempre carregaram um significado cultural muito específico. Eles não são apenas um acessório, são um símbolo. Ao longo da história, óculos foram associados à leitura, estudo, concentração, análise. Quando vemos alguém usando óculos, nosso cérebro automaticamente ativa um conjunto de associações de intelectualidade, raciocínio, foco. Isso não é coincidência, é construção social. Filmes reforçaram isso, séries reforçaram isso, a própria iconografia da cultura pop reforçou isso. O inteligente quase sempre usa óculos, um estudioso usa óculos, um cientista usa óculos. Então quando o emoji aparece com esse acessório, ele já nasce carregando uma reputação. Mas agora vem um detalhe que muda tudo. Por trás das lentes, não existem olhos humanos, não há íris, não há pupilas, não há brilho, apenas dois círculos pretos, fixos, imóveis, e isso é perturbador quando você realmente observa. Olhos humanos são complexos, eles dilatam, contraem, movem-se rapidamente, piscam, demonstram atenção ou desinteresse, revelam medo, curiosidade, dúvida. Os olhos são considerados a janela da mente porque são o principal canal de leitura emocional, mas ali não há mente, há forma, dois círculos pretos perfeitamente simétricos, sem profundidade, sem reflexo, sem vida. Eles não focam em nada, não acompanham o movimento, não reagem, eles apenas existem, e ainda assim, o cérebro humano preenche esse vazio automaticamente. Você olha para aquele emoji e não pensa, isso é apenas um desenho estático. Você pensa, ele está olhando, mas olhando para onde? Ele não tem direção ocular, não há inclinação, não há simetria, são círculos centralizados, artificiais. O mais inquietante é que eles não são desenhados para expressar inteligência, são desenhados para simular presença, presença sem consciência. É como uma máscara com óculos. Os óculos sugerem estudo, mas os olhos não sustentam essa narrativa. Imagine uma pessoa usando óculos escuros dentro de um ambiente fechado, parada, sem mover os olhos.
sem piscar. Isso causaria estranheza imediata. Nosso cérebro detecta a ausência de microexpressões como algo anormal, mas no emoji, nós ignoramos isso, aceitamos, normalizamos. Porque está em formato digital. Existe um conceito na psicologia chamado Uncanny Valley da estranheza. Ele descreve a sensação de desconforto quando algo parece humano, mas não completamente humano. O emoji do inteligente não chega a ser realista o suficiente para cair totalmente nesse vale. Ele está numa zona segura de simplicidade gráfica. Mas se você exala o detalhe dos olhos, a sensação muda. 2 círculos pretos, sem alma, sem reflexão, sem vida, e ainda assim, representam alguém que sabe. Isso revela algo interessante sobre nós. Nós associamos inteligência muito mais à aparência do que ao comportamento real. Basta um acessório simbólico e uma expressão neutra para que nosso cérebro conclua essa figura é inteligente, mesmo que não haja qualquer sinal de pensamento. E aqui está o ponto mais profundo. Olhos humanos nunca são completamente pretos, mesmo em sombra. Existe textura, reflexo, umidade, movimento. Círculos totalmente escuros lembram mais buracos do que olhos, e buracos não enxergam, eles absorvem. Talvez por isso haja algo sutilmente desconfortável ali. Ele parece olhar para você, mas você não consegue olhar de volta e encontrar nada. Nenhuma emoção, nenhuma intenção, nenhuma dúvida. É uma representação vazia de atenção. E atenção sem consciência não é atenção, é simulação. Outra coisa curiosa, ele nunca pisca. Piscamos milhares de vezes por dia. É involuntário, é biológico, é sinal de vida. Ele não pisca, ele não precisa, porque não tem olhos de verdade. Isso transforma o olhar dele em algo eterno, ininterrupto, constante, imutável. Um olhar que nunca se cansa, nunca se distrai, nunca desvia, mas também nunca compreende. Existe uma diferença enorme entre parecer atento e estar atento. E talvez o primeiro indício de que essa inteligência é apenas estética esteja exatamente nesse detalhe. Os óculos são um símbolo cultural. Os olhos são apenas gráfico. A combinação cria uma ilusão, e a ilusão funciona tão bem que nunca questionamos. Nós vemos o acessório, ignoramos o vazio por trás dele, e isso diz muito sobre como interpretamos sinais visuais no mundo digital. Em ambientes online, muitas vezes confiamos mais na imagem do que na substância. Um perfil com foto séria parece confiável, um avatar com postura firme parece competente, mas aparência não é pensamento, e 2 círculos pretos nunca serão óleo. No fundo, o primeiro detalhe já entrega tudo. Ele usa óculos, mas não enxerga. Ele parece observar, mas não percebe. Ele transmite conhecimento, mas não possui consciência para compreender nada do que representa. E talvez o lado obscuro comece exatamente aí, não no que ele mostra, mas no que ele não tem. Olhos vazios, atrás de lentes que prometem visão. E essa contradição é o primeiro sinal de que essa inteligência pode ser apenas uma máscara bem desenhada. No tópico anterior, mencionamos rapidamente que ele não pisca. Agora precisamos encarar isso com mais atenção. Piscar é uma das ações mais automáticas do corpo humano. Nós piscamos sem perceber. Em média, uma pessoa pisca entre 15 e 20 vezes por minuto. Isso significa centenas de vezes por hora, milhares por dia. Piscamos para lubrificar os olhos, para protegê-los, para descansar a visão, para reagir ao estímulo. Mas não é só biologia. Piscar também é comunicação. Microexpressões, pequenos movimentos quase imperceptíveis do rosto carregam informação emocional. Um piscar mais lento pode indicar dúvida. Um piscar acelerado pode revelar nervosismo. Um piscar interrompido pode sinalizar surpresa. Piscar é vida em movimento. Agora pense nisso, ele nunca pisca. Não porque tem autocontrole, não porque é disciplinado, mas porque não pode. Ele não possui córneas ressecadas, não possui sistema nervoso, não possui reflexo. Ele tem um olhar eterno, fixo, imóvel, imutável. E é aí que começa o desconforto real. Um ser humano que não pisca causa estranhamento imediato. Experimente imaginar alguém encarando você por minuto, sem mover as pálpebras. Isso ativa alerta no cérebro, porque nosso sistema perceptivo foi treinado para detectar padrões biológicos. Movimento é vida, microajustes são naturais. A ausência completa de variação é interpretada como artificial. O emoji do inteligente mantém um olhar constante, congelado. Ele nunca interrompe o contato visual, nunca descansa, nunca se distrai. Esse olhar permanente cria uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo que parece atento, ele é
incapaz de demonstrar qualquer reação. Ele não pisca diante de uma mensagem triste, não pisca diante de uma revelação chocante, não pisca diante de uma piada absurda. Nada altera aquele rosto, e isso revela algo interessante sobre a forma como representamos inteligência no ambiente digital. Existe uma ideia cultural de que pessoas inteligentes são concentradas, focadas, observadoras. O emoji leva isso ao extremo absoluto. Ele é concentração pura, mas uma concentração impossível, porque até o mais disciplinado dos humanos pisca, até o mais focado dos cientistas precisa fechar os olhos por frações de segundo. O ato de piscar nos lembra que somos organismos vivos. Ele não pisca porque não é um organismo, é um ícone, mas nosso cérebro lide a ele como se fosse uma presença. E aqui entra um ponto psicológico importante. O cérebro humano responde fortemente ao contato visual. Quando sentimos que alguém está nos olhando, regiões específicas da mente são ativadas. Isso aumenta nossa atenção, nosso estado de alerta. O emoji parece olhar para você o tempo todo, sem interrupção, sem pausa, sem descanso. É um olhar eterno. E olhares eternos não são naturais. Eles pertencem a estátuas, a manequins, a bonecos. Coisas que imitam forma humana, mas não compartilham da condição humana. Existe algo inquietante na ausência de falhas. Piscar é uma falha biológica necessária. É uma interrupção. É um microdesligamento. Ele não possui isso. Sua atenção é artificialmente perfeita. Mas perfeição artificial muitas vezes é um sinal de simulação, não de autenticidade. Além disso, o ato de piscar está ligado ao processamento de informação. Estudos mostram que piscamos com mais frequência quando estamos assimilando algo complexo. É como se o cérebro precisasse de micropausas para organizar dados. Se ele nunca pisca, ele nunca processa, nunca assimila, nunca reconsidera. Ele mantém a mesma expressão antes, durante e depois de qualquer informação. Isso não é inteligência, isso é rigidez. E inteligência verdadeira exige adaptação, exige pausa, exige reconsideração. O fato de ele nunca piscar o transforma em algo estático. E o estático não aprende. Outra camada interessante: piscamos também por emoção. Quando alguém segura o choro, tenta conter lágrimas, há mudanças no padrão de piscar. Quando alguém está apaixonado, assustado, nervoso, o ritmo muda. Ele não possui variação. Seu olhar é neutro diante de tudo. Ele pode estar presente em uma conversa sobre física quântica ou em uma discussão trivial. Nada altera sua expressão, nada altera sua atenção. E talvez isso revele o verdadeiro contraste. O emoji simula inteligência visualmente, mas remove todos os sinais orgânicos que tornam a inteligência real. Ele é a ideia de foco sem o esforço do foco. É a imagem de atenção sem o custo da atenção. Nunca piscar significa nunca precisar de pausa, mas sem pausa, não há reflexão. Sem reflexão, não há profundidade. Sem profundidade, resta apenas superfície. E é exatamente isso que ele é: superfície gráfica. O não piscar também cria algo simbólico. Um observador que nunca fecha os olhos parece sempre presente, sempre atento, sempre vendo, mas como já vimos, aqueles olhos não enxergam. E agora sabemos, também não descansam. É uma presença constante, mas vazia. Uma vigília eterna sem consciência. Talvez o mais inquietante não seja o fato de ele não piscar. Talvez seja o fato de que nós não percebemos isso. Usamos o emoji repetidamente. Rimos, concordamos, debatemos, e nunca paramos para notar que aquele olhar fixo é biologicamente impossível. Isso mostra o quanto nos acostumamos com representações simplificadas da experiência humana. Aceitamos um rosto que nunca fecha os olhos. Aceitamos uma inteligência que nunca hesita. Aceitamos uma presença que nunca falha. Mas tudo isso existe apenas porque foi desenhado para parecer funcional. Ele não pisca, porque não precisa sobreviver, não precisa proteger a visão, não precisa processar informação. Ele não sente desconforto, não sente cansaço, não sente nada. E talvez seja aí que o segundo sinal do lado obscuro se revela. Inteligência real exige pausa. Ele não pausa. Inteligência real exige dúvida. Ele não demonstra. Inteligência real exige humanidade. Ele tem apenas forma, um rosto que nunca fecha os olhos, uma expressão que nunca muda, uma presença que nunca se interrompe. E quando algo parece perfeitamente atento o tempo todo, talvez o que esteja faltando não seja foco, talvez seja vida. Existe algo curioso na forma como reconhecemos alguém estudioso. Não é necessário ver a pessoa lendo, não é necessário observar horas de dedicação. Basta um conjunto de sinais visuais: postura ereta, expressão concentrada, óculos no rosto, leve sorriso contido. O emoji do inteligente reúne exatamente esses elementos. Ele parece estar refletindo, parece analisar algo com calma, parece ter acabado de chegar a uma conclusão lógica. Mas há um detalhe incontornável.
Ele nunca foi à escola, nunca entrou em uma sala de aula, nunca sentou diante de um professor, nunca abriu um livro, nunca ficou confuso diante de uma equação difícil, nunca sentiu frustração ao errar, nunca precisou revisar, nunca precisou aprender, porque ele não vive experiências. Ele é criado pronto, e isso é profundamente diferente de qualquer inteligência real. Conhecimento humano é um processo. Começa com ignorância, passa pela dúvida, atravessa tentativa e erro, envolve disciplina, envolve tempo. A mente humana aprende porque é imperfeita. Ela precisa melhorar, ela precisa se adaptar, ela precisa evoluir. O emoji não evolui, ele já nasce com a aparência final. Ele não possui passado, não tem infância, não teve primeiras letras, não teve primeiro erro ortográfico, não teve dificuldade. Ele surge no mundo digital já com expressão de quem sabe. Isso cria uma inversão interessante. No mundo real, a aparência de inteligência costuma ser consequência do aprendizado. No emoji, a aparência vem sem o aprendizado. É um símbolo que simula o resultado sem ter passado pelo processo. E processo é o que define conhecimento verdadeiro. Escola, no sentido amplo, não é apenas um prédio. É um espaço de confronto de ideias, de construção de pensamento crítico, de diálogo, de questionamento. Ele nunca questionou nada, nunca levantou a mão, nunca discorda, nunca mudou de opinião, nunca foi desafiado. Ele parece estudar, mas nunca estudou. Isso revela algo importante sobre como a internet trata conhecimento. No ambiente digital, muitas vezes a aparência de autoridade é suficiente. Uma foto adequada, um símbolo apropriado, um tom seguro, e pronto. Credibilidade construída pela estética. O emoji funciona como um atalho visual. Você quer indicar que algo é inteligente? Usa ele. Quer parecer analítico? Usa ele. Quer transmitir lógica? Usa ele. Mas ele próprio nunca passou por nenhuma jornada intelectual. Inteligência sem jornada é apenas imagem. Existe um valor enorme no erro humano. Errar é desconfortável, mas é o erro que obriga o cérebro a reorganizar informações. É o erro que constrói aprendizado profundo. Ele nunca era, não porque é perfeito, mas porque não age. Ele não escreve respostas, ele não formula hipóteses, ele apenas acompanha mensagens. Ele pode aparecer ao lado de um argumento correto, mas também pode aparecer ao lado de algo completamente equivocado, e sua expressão será exatamente a mesma, porque ele não distingue verdade de mentira, não possui referência, não possui critério. Escola também representa convivência, contato com ideias diferentes, choque de perspectivas, formação de opinião. Ele nunca conviveu, nunca ouviu outra voz, nunca precisou reformular pensamento. Ele parece refletir, mas não tem memória, e sem memória, não há aprendizado acumulado. Sem aprendizado acumulado, não há profundidade. Existe também uma dimensão simbólica aqui. A escola representa esforço, disciplina, compromisso com o conhecimento. Quando usamos o emoji do inteligente, estamos sinalizando algo rápido, instantâneo, mas conhecimento real não é instantâneo. Ele é lento, gradual, às vezes frustrante. O emoji encurta esse caminho. Ele comunica sabedoria em um segundo, sem esforço, sem contexto, sem base. Isso cria uma simplificação perigosa da ideia de inteligência, porque inteligência não é apenas parecer saber, é saber que não se sabe, é revisar, é duvidar. Ele nunca duvida, nunca demonstra hesitação. Sua expressão é sempre estável, segura, confiante, mas confiança sem fundamento é apenas fachada. Outro ponto importante estudar é um ato ativo. Exige curiosidade, exige perguntas, exige interesse. Ele não demonstra curiosidade, não inclina a cabeça, não altera o olhar, não lide. Ele é estático. A aparência de estudo está ali apenas porque foi desenhada para estar. Isso mostra como nossa mente associa símbolos com significado. Basta um par de óculos e um leve sorriso para que o cérebro conclua intelectual, mas não existe qualquer evidência de pensamento ali. Ele nunca foi à escola, nunca aprendeu história, nunca resolveu problema matemático, nunca escreveu redação, nunca ficou inseguro diante de uma resposta. Insegurança faz parte do crescimento intelectual. A mente humana cresce quando percebe suas próprias limitações. Ele não possui limitações percebidas. Por que não possui percepção? Ele não sente dificuldade, e sem dificuldade, não há superação. Sem superação, não há evolução. Ele é uma representação congelada de um arquétipo. O arquétipo do inteligente. Mas arquétipo não é indivíduo, é imagem.
e imagem não substitui experiência. Talvez o mais intrigante seja isso: nós reconhecemos inteligência em algo que nunca viveu nada, nunca enfrentou o desafio, nunca construiu repertório. Ele parece estudar, mas nunca precisou aprender. E quando um símbolo representa o resultado sem o processo, ele não está mostrando conhecimento, está mostrando atalho. E atalhos nem sempre levam à compreensão. Às vezes, levam apenas à ilusão de que compreender é simples. Ele parece concentrado, mas nunca concentrou energia em nada. Ele parece refletir, mas nunca reflete. Ele parece ter estudado, mas nunca precisou sair do estado inicial. E talvez seja essa a diferença fundamental entre imagem e realidade. Inteligência humana é movimento, é transformação, é mudança ao longo do tempo. O emoji é fixo, imutável, e algo que nunca muda e nunca aprendeu. Talvez o lado obscuro aqui não esteja no fato de ele não ter ido à escola, mas no fato de que nós associamos aparência de estudo com sabedoria verdadeira. Ele parece estudar, mas nunca viveu o processo que transforma informação em entendimento, e isso revela mais sobre nós do que sobre ele. Porque talvez, no ambiente digital, muitas vezes confundimos símbolo com substância, e isso é uma reflexão que vai muito além de um simples rosto com óculos. Existe algo curioso na forma como usamos esse emoji. Ele aparece quando alguém quer reforçar uma resposta, quando alguém quer sinalizar que algo faz sentido, quando alguém quer transmitir segurança, lógica, conclusão. Ele surge depois de uma explicação, depois de um argumento, depois de uma afirmação. Ele é associado à resposta, mas há um detalhe essencial que quase ninguém percebe. Ele nunca pergunta, nunca. Inteligência humana começa com pergunta. Crianças perguntam por quê centenas de vezes, e é exatamente esse impulso que constrói o pensamento. Perguntar é admitir que não se sabe, é reconhecer lacuna, é abrir espaço para descoberta. Responder é o fim de um caminho, perguntar é o início. O emoji representa o fim, nunca o começo. Ele simboliza a conclusão, mas nunca a investigação. E isso é estranho, porque conhecimento verdadeiro não é feito apenas de respostas prontas. Ele é feito de questionamentos constantes. Cientistas não começam com respostas, começam com dúvidas. Filósofos não começam com afirmações, começam com perguntas. Grandes descobertas nasceram de alguém que olhou para o mundo e disse, e se? O emoji do inteligente nunca diz, e se? Ele nunca demonstra incerteza, nunca expressa curiosidade, nunca sugere investigação. Ele apenas acompanha respostas, e isso cria uma representação incompleta da própria ideia de inteligência. Uma mente que só responde, mas nunca questiona. Não está aprendendo, está repetindo, e repetir não é compreender. Perguntas são desconfortáveis, elas expõem limites, revelam ignorância, abrem espaço para erro. Responder é confortável, dá sensação de controle, de domínio, de autoridade. O emoji foi desenhado para transmitir essa autoridade visualmente, mas autoridade sem questionamento pode ser superficial. Se você observar debates online, verá que muitas vezes as pessoas se preocupam mais em ter a resposta certa do que em fazer a pergunta certa. O emoji se encaixa perfeitamente nesse comportamento. Ele aparece como selo de faz sentido, mas nunca como símbolo de vamos investigar. Ele não inclina a cabeça em dúvida, não altera a expressão diante de algo inesperado. Ele é estável, confiante, concluído. Mas a inteligência humana real é cheia de pausas, cheia de não sei, cheia de reconsiderações. Perguntar exige humildade. Responder transmite certeza. O emoji nunca demonstra humildade intelectual. Ele nunca parece estar buscando. Sempre parece já ter encontrado. Isso cria uma ilusão de conhecimento absoluto. E conhecimento absoluto é perigoso, porque ninguém sabe tudo. A verdadeira inteligência reconhece suas limitações. Sócrates dizia que a sabedoria começa quando reconhecemos nossa própria ignorância. O emoji nunca reconhece nada. Ele não admite dúvida, não expressa curiosidade, não demonstra surpresa. Ele parece saber, mas não mostra o caminho até esse saber. E aqui está o ponto central: perguntar é movimento. Responder é ponto final. Ele é ponto final. Sempre. Imagine uma conversa em que alguém apenas responde, mas nunca pergunta de volta. Essa pessoa não demonstra interesse genuíno, não busca aprofundamento, não explora. O emoji acompanha mensagens como se validasse conclusões, mas nunca participa do processo de descoberta. Ele simboliza uma inteligência pronta. Mas inteligência pronta não existe. Toda mente ativa está em construção, em revisão, em expansão. Ele não expande, ele não evolui, ele não reformula. Ele mantém a mesma expressão independentemente da complexidade do assunto. Se a conversa for simples ou extremamente técnica,
ele será igual, porque ele não compreende níveis de profundidade. Ele apenas representa a ideia de que algo está correto. Outra camada interessante: perguntas criam diálogo. Respostas encerram. O emoji, ao aparecer, muitas vezes encerra a conversa com um ar de confirmação, mas o verdadeiro pensamento crítico abre novas linhas de investigação. Ele nunca abre, nunca provoca, nunca desafia. Ele aceita o que é colocado ao lado dele, e isso torna mais um símbolo de validação do que de reflexão. Talvez o lado obscuro aqui seja sutil. Ele reforça a ideia de que inteligência é ter respostas prontas, mas inteligência real é estar disposto a questionar constantemente. Perguntas movem a ciência. Perguntas movem a filosofia. Perguntas movem o progresso. Sem perguntas, ficamos presos em certezas, e certezas inquestionadas podem virar estagnação. Ele sabe responder, mas nunca faz perguntas, e isso revela algo sobre como muitas vezes tratamos conhecimento na internet. Valorizamos afirmações rápidas, frases curtas, conclusões diretas, mas ignoramos o processo investigativo. O emoji é perfeito para esse ambiente. Ele transmite confiança instantânea, mas não representa curiosidade, e curiosidade é o combustível da inteligência. Sem curiosidade, resta apenas aparência. Sem dúvida, resta apenas fachada. Sem pergunta, resta apenas repetição. Ele nunca pergunta porque não pode duvidar. E sem dúvida, não há pensamento crítico. Talvez o mais inquietante seja perceber que usamos esse símbolo como representação de sabedoria, quando, na verdade, ele nunca demonstrou a característica mais essencial de uma mente sabia: a vontade de perguntar. E quando começamos a valorizar mais a resposta do que a pergunta, talvez estejamos simplificando demais algo que deveria ser profundo. Ele parece saber, mas nunca buscou saber. Ele parece compreender, mas nunca quis entender. Ele acompanha respostas, mas nunca iniciou uma investigação. E talvez o verdadeiro sinal de inteligência não esteja em quem responde com confiança, mas em quem pergunta com honestidade. O sorriso é uma das expressões humanas mais complexas que existem. À primeira vista, parece simples, um gesto de felicidade, um sinal de aprovação, um reflexo automático diante de algo positivo. Mas, na realidade, sorrir pode significar muitas coisas diferentes. Pode indicar alegria genuína, pode esconder nervosismo, pode disfarçar desconforto, pode mascarar insegurança, pode servir como mecanismo social para evitar conflito. O sorriso humano raramente é neutro. Ele carrega contexto, carrega intenção, carrega emoção. Agora observe o emoji do inteligente. Ele sorri, sempre, o mesmo sorriso, a mesma curva exata, a mesma expressão equilibrada. Não importa o assunto, não importa a complexidade da mensagem, não importa se o conteúdo ao lado dele é profundo, superficial, errado ou confuso, ele mantém um sorriso, e isso revela algo inquietante. Ele transmite segurança, mas não demonstra compreensão. Ele sorri mesmo quando não entende nada. E aqui está o detalhe crucial: ele não pode entender. Ele não possui cognição, não possui processamento interno, não possui interpretação. Ele é inserido em conversas para indicar que algo faz sentido, mas o próprio símbolo não distingue sentido de absurdo. O sorriso permanece idêntico. Isso cria uma ilusão muito poderosa, porque o sorriso é uma das formas mais eficientes de gerar confiança. O cérebro humano lide positivamente a rostos sorridentes. Associamos sorriso com aprovação, com validação, com harmonia. Quando alguém sorri durante uma explicação, tendemos a interpretar aquilo como confiança no que está sendo dito. O emoji réplica esse efeito, mas sem consciência, sem critério, sem avaliação real. Ele valida qualquer coisa. Se alguém disser algo correto, ele sorri. Se alguém disser algo completamente equivocado, ele sorri. Se alguém apresentar uma teoria complexa, ele sorri. Se alguém escrever algo incoerente, ele sorri. O sorriso não muda, e isso transforma em algo automático, mecânico, sem discernimento. No mundo humano, sorrir quando não entendemos algo pode ser um mecanismo social. Às vezes sorrimos para não parecer ignorantes. Sorrimos para não interromper. Sorrimos para manter a aparência de que estamos acompanhando, mas internamente, estamos confusos. O emoji representa exatamente essa superfície. Um sorriso que pode ser interpretado como compreensão, mas que não garante entendimento algum. Ele nunca franze a testa, nunca demonstra dúvida, nunca altera a expressão para indicar confusão. Isso cria uma falsa estabilidade emocional, mas inteligência real envolve momentos de não compreensão, envolve reconhecer limites, envolve dizer não entendi. Ele nunca faz isso. Seu sorriso constante elimina a possibilidade de vulnerabilidade, e vulnerabilidade faz parte
parte do aprendizado. Quem nunca admite não entender nunca cresce. O emoji nunca admite. Por que não pode? Ele não sabe o que é entender. Ele não sabe o que é estar perdido. Ele apenas representa o estado final de alguém que aparentemente já compreendeu tudo. Mas compreensão exige esforço, exige tempo, exige processamento. O sorriso dele ignora o processo. Ele transmite conclusão imediata. Outra camada interessante é a ideia de neutralização. Um sorriso constante neutraliza a tensão. Mesmo que o tema seja sério, mesmo que o debate seja intenso, o emoji suaviza. Ele transforma qualquer frase em algo aparentemente leve. Mas isso pode ser superficial, porque algumas discussões exigem profundidade, exigem reflexão séria, exigem pausa. Ele não pausa, ele não pesa o contexto, ele não ajusta o nível de seriedade, ele mantém o mesmo sorriso. E aqui surge uma reflexão maior. No ambiente digital, muitas vezes usamos emojis para simplificar emoções complexas. Substituímos explicações por símbolo. Substituímos nuance por ícones. O sorriso do inteligente pode funcionar como um atalho. Em vez de desenvolver um argumento, basta colocar o emoji. Em vez de explicar entendimento, basta usar o símbolo. Mas o símbolo não garante compreensão, ele apenas sugere. Existe também um contraste importante. Sorrisos humanos são dinâmicos. Podem ser contidos, podem ser largos, podem ser tímidos, podem ser forçados, podem desaparecer. O sorriso do emoji é fixo, perfeito, imutável. E algo imutável não lide à realidade. Se você contar uma piada, ele sorri do mesmo jeito que sorriria diante de um texto técnico. Se você expressar algo emocional, ele mantém a mesma expressão. Isso revela a ausência de sensibilidade, e sensibilidade é parte da inteligência. Inteligência emocional exige leitura de contexto, exige ajuste, exige empatia. Ele não demonstra empatia, não demonstra adaptação. Ele apenas existe como símbolo estático de aprovação intelectual. O sorriso dele não surge da compreensão, surge do design. E isso muda tudo. Ele foi desenhado para parecer confortável, mas conforto visual não é evidência de entendimento. Talvez o aspecto mais curioso seja este: nós confiamos em rostos sorridentes, mesmo quando sabemos que são artificiais. Nosso cérebro responde a padrões faciais de forma automática, e o emoji explora isso. Ele transmite uma tranquilidade que pode não ter base alguma. Ele parece calmo, mas não sente calma. Ele parece confiante, mas não possui certeza. Ele parece entender, mas não processa. Ele sorri mesmo quando não entende nada. E talvez esse seja um dos detalhes mais simbólicos do lado obscuro. Porque o sorriso constante elimina o espaço da dúvida, elimina o espaço da reflexão, elimina o espaço do preciso pensar melhor. Ele representa a ideia de compreensão instantânea, mas compreensão verdadeira raramente é instantânea. Ela é construída, revisada, aprofundada. O sorriso do emoji é uma máscara estável, sem rachaduras, sem hesitação, sem conflito. E conflito é parte do crescimento intelectual. Talvez o que incomode não seja o sorriso em si, mas o fato de ele estar ali independente de qualquer contexto. Ele nunca demonstra confusão, nunca revela que algo é complexo demais, nunca admite que pode estar errado, porque não possui consciência para errar. Ele apenas mantém a forma, um sorriso leve, constante, imutável. E quando algo parece confortável demais diante de qualquer situação, talvez não seja sinal de sabedoria, talvez seja apenas sinal de superficialidade bem desenhada. Ele sorri, sempre, mas se esse sorriso não prova entendimento, prova apenas que a imagem foi criada para transmitir segurança, e segurança visual não é a mesma coisa que conhecimento real. Antes de continuar, é importante deixar algo claro. Este é um dos pontos mais perturbadores deste episódio, porque até agora falamos de aparência, de comportamento, de expressão. Agora vamos falar da ausência absoluta do que deveria existir. Se você olhar para o emoji do inteligente, verá um rosto completo, óculos, olhos, sorriso, mas há algo que não pode ser visto, e que, ao mesmo tempo, é o que mais importa. Não existe cérebro ali, nenhuma massa cinzenta, nenhum neurônio, nenhuma sinapse elétrica transmitindo informação, nenhum pensamento, nenhuma memória, nenhuma consciência. Só pixels, milhares de pequenos pontos luminosos organizados em forma de rosto, nada além disso. E talvez seja exatamente isso que torna este tópico tão desconfortável. O cérebro humano é uma das estruturas mais complexas conhecidas, aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros. Uma rede orgânica que processa emoções, lógica, linguagem, memória,
imaginação. Pensamento não é simples, é resultado de atividade elétrica e química altamente sofisticada. Quando alguém é inteligente, isso é consequência de processamento real e interpretação, comparação, análise, correção, aprendizado contínuo. O emoji não possui nada disso. Dentro da cabeça desenhada, não há estrutura, não há volume, não há interior. A cabeça é apenas superfície, um contorno preenchido por cor sólida. Ele representa inteligência, mas não possui o órgão que torna a inteligência possível. Isso cria uma contradição quase absurda. É como uma biblioteca sem livro, um computador sem processador, um professor sem memória, uma mente sem mente, e ainda assim, nós usamos esse símbolo como representação de raciocínio. Isso revela algo profundo sobre a natureza da representação digital. No mundo físico, aparência e função costumam estar ligadas. Se alguém demonstra conhecimento, há uma estrutura biológica sustentando isso. No mundo digital, aparência pode existir sem função. Ele parece pensar, mas não pensa. Parece analisar, mas não processa. Parece compreender, mas não possui qualquer mecanismo interno de compreensão. Seu interior é vazio, e esse vazio é invisível. Por que nós não vemos interior em emojis? Vemos superfície, cor, forma, expressão. O cérebro humano tem uma tendência natural de atribuir intenção a rosto. É um mecanismo evolutivo. Detectar agência, intenção e consciência foi crucial para a sobrevivência, mas esse mecanismo não distingue entre um rosto vivo e um rosto desenhado. Ele irige ao padrão, e o emoji explora esse padrão. Ele ativa no nosso cérebro a sensação de que há algo ali, mas não há. Só pixels. Pixels são unidades de cor em uma tela. Eles não têm memória própria, não têm vontade, não têm pensamento. São acêndidos e apagados por código, e código não sente. Código executa instruções. Isso transforma o emoji em uma simulação visual, não de uma pessoa específica, mas de um conceito. O conceito de inteligência. Só que conceito não é consciência. Ele não sabe que está sendo usado, não sabe que representa algo, não sabe que milhões de pessoas o associam a raciocínio. Ele não tem experiência interna. A filosofia chama isso de qual é a experiência subjetiva de existir. Ele não possui isso. Não há sensação, não há percepção, não há interioridade. Só a representação externa. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Se algo pode parecer inteligente sem possuir qualquer estrutura interna de pensamento, o que exatamente estamos reconhecendo quando dizemos que algo parece inteligente? Talvez estejamos reconhecendo apenas símbolo, não substância. Outra camada ainda mais inquietante é esta: o cérebro humano é frágil. Pode falhar, pode se confundir, pode esquecer, pode aprender, pode mudar. Ele não falha. Por que não funciona? Ele não esquece. Por que não armazena? Ele não aprende. Por que não processa? Ele não evolui. Por que não possui base para evolução? Seu interior é estático, plano, bidimensional. No entanto, ele participa de conversas profundas. Ele aparece em debates filosóficos, em discussões científicas, em explicações técnicas, como se estivesse presente, mas ele não está em lugar nenhum. Ele é renderizado na tela, surge por milissegundo, desaparece quando a mensagem some. Não há continuidade, não há memória acumulada, não há identidade persistente. Cada vez que ele aparece, é apenas uma reprodução gráfica, não o mesmo ser, não o mesmo indivíduo, apenas repetição de forma. Isso é perturbador porque desmonta a ideia de presença. Ele parece estar ali, mas não existe ali. Não há interior para sustentar exterior, não há mente por trás do rosto. E talvez isso seja o ponto mais sombrio de todo. Ele representa inteligência, mas é completamente vazio por dentro. A palavra vazio aqui não é poética, é literal. Não há nada além de cor. Isso contrasta radicalmente com a complexidade humana. Quando alguém olha para você, há bilhões de conexões elétricas sustentando aquele olhar. Quando alguém formula uma resposta, há memória, contexto, aprendizado, emoção envolvida. No emoji, não há processo, há apenas design. Ele é o retrato da inteligência sem inteligência, uma máscara perfeita, sem interior. E talvez o desconforto venha exatamente dessa constatação. Nós reagimos a ele como se houvesse algo ali, mas sabemos, racionalmente, que não há. E mesmo assim, continuamos usando. Continuamos atribuindo significado, continuamos interpretando como se existisse mente. Talvez o lado obscuro aqui não seja o fato de ele não ter cérebro, mas o fato de que isso não nos impede de tratá-lo como se tivesse. Ele é vazio, mas carrega peso simbólico. Ele é superfície, mas representa profundidade. Ele é pixel, mas ativa nossa percepção de consciência. E isso revela algo maior sobre o mundo digital. A aparência pode substituir a estrutura, a forma pode substituir a função, e nós, como usuário,
completamos o que não está lá. Seu cérebro não existe, nunca existiu, nunca existirá, porque ele não é organismo, é código, e código não pensa, ele apenas executa. Mas quando olhamos para aquele rosto com óculos, parte do nosso cérebro ainda arde como se houvesse alguém por trás, e talvez seja isso que torne este tópico tão inquietante, não o vazio em si, mas a facilidade com que aceitamos o vazio quando ele vem bem desenhado. Até agora, falamos sobre o que ele não tem. Agora vamos falar sobre onde ele está, em todos os lugares, todos os dias, atravessando continentes em milissegundo. O emoji do inteligente não tem cérebro, mas tem alcance, e isso muda tudo. Ele aparece em grupos de amigos, em discussões acadêmicas, em news, em debates sérios, em ironias, em respostas sarcásticas, em comentários técnicos. Milhões de vezes por dia, talvez bilhões, se considerarmos todas as variações de plataformas. Pense nisso com calma. Um rosto que não existe biologicamente é exibido mais vezes por dia do que qualquer rosto humano na história da humanidade. Nenhuma pessoa é vista tantas vezes. Nenhum professor, nenhum cientista, nenhum filósofo, nem mesmo figuras históricas como Albert Einstein ou Isaac Newton aparecem tanto quanto ele. Isso é perturbador por outro motivo. A repetição cria familiaridade. Familiaridade cria normalização. Normalização cria significado. Quanto mais vemos algo, mais natural ele parece. O cérebro humano tem um fenômeno chamado efeito da mera exposição. Quanto mais somos expostos a algo, mais tendemos a aceitá-lo ou até gostar dele. E esse emoji está constantemente sendo exibido. Ele viaja por cabos submarinos, por redes Wi-Fi, por satélites, por servidores espalhados pelo planeta. Cada envio é um pacote de dados atravessando infraestruturas invisíveis. Quando alguém toca nele na tela, acontece uma cadeia absurda de eventos técnicos. O toque é registrado. O sistema operacional interpreta o comando. O aplicativo converte isso em código Unicode. O código é enviado para um servidor. O servidor retransmite. Outro dispositivo recebe, renderiza, exibe, tudo isso em menos de um segundo. E no fim dessa cadeia tecnológica colossal, aparece um rostinho com óculos. Simples, inofensivo, mas se ele viajou milhares de quilômetros. Agora pense na escala global. Mensagens são enviadas em todos os fusos horários. Enquanto alguém dorme no Brasil, alguém envia esse emoji no Japão. Enquanto alguém acorda na Alemanha, ele já circulou pelos Estados Unidos. Ele nunca descansa. Porque não precisa. Ele não tem metabolismo, não tem fadiga, não tem necessidade de pausa. Ele está sempre pronto para ser reproduzido. E aqui surge um contraste curioso. Ele não tem cérebro, mas está constantemente inserido em conversas inteligentes. Ele é um símbolo que acompanha raciocínio humano real. Paradoxalmente, acaba se tornando parte da linguagem global. Em poucas décadas, emojis se tornaram uma camada semântica adicional na comunicação. Eles não substituem palavras. Eles modificam palavras, mudam o tom, adicionam ironia, intensificam afirmações. O emoji inteligente pode significar "isso foi genial", "olha como eu sou esperto", "isso foi obviamente lógico", ou até sarcasmo, "nossa, que brilhante". Ele se adapta ao contexto, mas não porque entende, e sim porque nós entendemos. A escala amplifica essa ilusão. Quanto mais ele aparece, mais parece ter agência, mas ele não escolhe aparecer. Ele é escolhido. Ele não decide participar. Ele é convocado. E cada envio é uma espécie de multiplicação da presença de algo que não possui presença real. Ele não ocupa espaço físico permanente, mas ocupa espaço mental. Quando você vê o emoji, você interpreta, você atribui intenção ao remetente, você processa significado. O curioso é que ele se torna parte da memória coletiva. Há pessoas que associam esse emoji a determinados amigos, a certos tipos de comentário, a certos estilos de humor. Ele começa a carregar identidade emprestada, mas essa identidade nunca é dele, é sempre reflexo humano. Agora vamos ampliar ainda mais. Historicamente, símbolos sempre circularam. Hieróglifos no Egito Antigo, ideogramas na China, alfabetos que atravessaram o Império. Mas nenhum símbolo antigo teve a velocidade e escala de propagação digital. Um hieróglifo podia levar anos para atravessar um território. Esse emoji atravessa o planeta em frações de segundo. Isso faz dele um dos símbolos mais replicados da história humana. Sem biologia, sem consciência,
sem intenção, só repetição digital. Existe algo quase cósmico nisso, uma pequena imagem bidimensional, circulando incessantemente pela infraestrutura tecnológica do planeta. E cada vez que ele aparece, ele representa a inteligência, mas ele não acumula nada, não aprende com as milhões de vezes que é usado, não registra contexto, não evolui por experiência. Ele é estático, a mesma expressão, os mesmos pixels. Enquanto os humanos mudam, crescem, erram, aprendem. Ele permanece idêntico. Isso cria um contraste fascinante. O símbolo é estável, o significado é fluido. Hoje ele pode significar genialidade, amanhã pode virar mil irônico. Depois pode ganhar novo contexto cultural, mas se ele permanece o mesmo desenho, quem muda é o mundo ao redor. Há algo poeticamente estranho nisso. Ele participa de milhões de interações humanas reais, discussões sérias sobre ciência, conversas bobas sobre séries, debates políticos, explicações técnicas, declarações de eu sei, e ainda assim, ele não participa de nada. Ele não tem experiência dessas interações. Ele é como um carimbo sendo aplicado em diferentes cartas. A carta muda, o carimbo é o mesmo. E talvez a parte mais curiosa seja esta: quanto mais ele é enviado, mais ele reforça a ideia de que inteligência pode ser representada por aparência, óculos, olhar focado, sorriso confiante, a estética da inteligência. Mas inteligência real é muito menos visual e muito mais processual. Ela é dúvida, erro, correção, revisão, experimento, aprendizado. Nada disso está no emoji, mas se ele circula como se estivesse carregando tudo isso, ele é enviado milhões de vezes por dia, mas cada envio é apenas repetição, sem memória, sem acumulação, sem consciência do próprio alcance. Isso é quase um paradoxo moderno, uma entidade sem mente, se tornando um dos símbolos mais difundidos da mente. E no fim das contas, talvez o mais intrigante não seja o fato de ele estar em milhões de mensagens, mas o fato de que, em todas essas mensagens, ele continua sendo exatamente o que sempre foi, um conjunto de pixels, repetido, replicado, espalhado, onipresente e completamente vazio por dentro. O alcance é gigantesco, a substância, inexistente, e essa diferença entre escala e essência diz muito sobre o nosso tempo. Vivemos na era da multiplicação infinita, mas multiplicar algo não o torna mais real, só o torna mais visível, e às vezes, visibilidade é confundida com importância. Ele é enviado milhões de vezes por dia, mas nunca sabe que foi enviado. Essa talvez seja a ironia final. Presença global, ausência total. À primeira vista, isso parece quase uma vantagem. Nunca esquecer nada. Memória perfeita. Zero falhas. Zero lapso. Zero onde foi que eu deixei aquilo. Mas aqui está virado. Ele não esquece porque nunca soube. E isso muda completamente o sentido da frase. Esquecer é uma consequência de ter aprendido algo antes. Para esquecer, você precisa ter registrado. Para registrar, você precisa ter processado. Para processar, você precisa ter estrutura interna capaz de modificar a si mesmo. O cérebro humano faz isso o tempo todo. Aprender significa alterar conexões entre neurônios. Neurônios são células do sistema nervoso que se comunicam por sinais elétricos e químicos. Quando aprendemos algo novo, algumas conexões ficam mais fortes, outras mais fracas. O cérebro literalmente muda de forma microscópica. Isso é plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Aprender é transformação, e toda transformação traz a possibilidade de falha. Você pode distorcer uma memória, pode confundir datas, pode esquecer nomes, pode lembrar errado, mas isso só acontece porque existe um sistema dinâmico funcionando. O emoji não possui sistema, ele não armazena experiências, não registra contexto, não cria associações. Ele aparece hoje igual a ontem, e igual a amanhã. Ele não lembra da primeira vez que foi usado, não lembra de ter sido enviado numa conversa profunda, não lembra de ter sido usado com ironia. Ele não acumula nada, e é por isso que ele nunca esquece. Por que não há memória a ser perdida? Isso cria um paradoxo curioso. Esquecer é uma falha humana, mas também é uma prova de humanidade. Só esquece quem vive, só era quem tenta, só confunde quem já teve algo para confundir. O emoji está fora desse ciclo. Ele não aprende, logo, não evolui, logo, não precisa esquecer, mas perceba como isso desmonta a ideia de inteligência. Inteligência não é apenas responder corretamente, é adaptar-se, é ajustar-se quando algo não funciona, é mudar de opinião diante de novas evidências, é revisar crenças, é corrigir erros. Um sistema incapaz de aprender é um sistema incapaz de melhorar. Ele não tem versões internas, não tem antes e depois. Não existe um emoji que amadureceu, que revisou conceito,
que abandonou uma ideia antiga. Ele é fixo, estático, imutável, e essa imutabilidade pode parecer estabilidade, mas é, na verdade, ausência de processo. Agora vamos fazer um contraste interessante. O cérebro humano é energeticamente caro. Ele consome cerca de 20% da energia do corpo. Tudo isso para sustentar pensamento, memória, emoção. É um sistema caro e falível, mas incrivelmente adaptável. O emoji custa quase nada computacionalmente, alguns kilobytes de dado. Uma imagem vetorial, leve, eternamente idêntica, sem gasto interno, sem transformação. Existe algo quase filosófico nisso. Para aprender, é preciso vulnerabilidade. Você precisa estar disposto a estar errado. Precisa admitir que não sabe. Precisa abrir espaço para mudança. O emoji inteligente parece confiante, mas confiança sem possibilidade de revisão não é inteligência, é rigidez. No mundo humano, esquecer também tem função. Esquecemos detalhes irrelevantes. O cérebro prioriza o que considera importante. Memória não é arquivo estático, é reconstrução ativa. Cada vez que você lembra de algo, está reconstruindo aquela memória. Isso significa que lembrar é, de certa forma, recriar. O emoji não recria nada. Ele não reconstrói experiências. Ele não tem experiências. Ele é sempre a mesma renderização gráfica. E aqui está a parte mais intrigante. Se ele nunca aprende, ele nunca se contradiz, nunca muda de ideia, nunca entra em crise existencial, nunca passa por dúvida, nunca questiona sua própria função. Mas isso não é virtude, é ausência. Dúvida é motor de conhecimento. Revisão é parte da ciência. A ciência avança porque admite erro. Teorias são testadas, refutadas, ajustadas. Esse é o método científico. Sem possibilidade de erro, não há avanço. Sem avanço, não há aprendizado. Ele nunca esquece nada, mas também nunca descobre nada. Nunca tem uma epifania. Nunca conecta ideias distantes. Nunca muda sua interpretação. Ele está congelado em sua forma original. E isso nos leva a algo mais sutil. Muitas vezes, quando alguém usa esse emoji, está sinalizando algo como: eu sei. Isso é lógico, está claro, mas o conhecimento humano raramente é absoluto. É provisório, é contextual, é revisável. A história da ciência está cheia de ideias que pareciam certas até deixarem de ser. A Terra já foi considerada o centro do universo. Doenças já foram atribuídas a maesmas. Crenças mudam com evidência. O emoji não passa por esse processo. Ele não tem crenças. Logo, nunca precisa revisá-las. Ele não esquece, mas também nunca supera. E há algo quase poético nisso. O ser humano aprende, era, esquece, reaprende, reconstrói. O emoji apenas aparece, sempre igual, sempre idêntico. Ele não carrega o peso da memória, mas também não carrega a riqueza dela. Memória humana não é perfeita, mas é viva. Ela se mistura com emoção, com contexto, com narrativa. É por isso que duas pessoas lembram do mesmo evento de formas diferentes. Memória é interpretação. O emoji não interpreta nada. Ele é interpretado, e isso talvez seja a inversão mais interessante de todas. Ele nunca esquece, porque não pode aprender. E não pode aprender porque não pode mudar. E não pode mudar porque não tem interior. No fundo, o que parece uma vantagem memória perfeita revela-se a ausência completa de experiência. E experiência é o que dá profundidade à inteligência. Sem experiência, não há crescimento. Sem crescimento, não há história. Sem história, não há identidade. Ele nunca esquece nada, mas também nunca viveu nada. E talvez isso nos lembre de algo essencial errar. Esquecer e reaprender não são falhas do sistema humano. São exatamente o que torna o sistema humano extraordinário. O emoji tem rosto, tem olhos, tem expressão, tem aquele leve sorriso que sugere confiança. Para o nosso cérebro, isso já é quase suficiente. Nós somos especialistas em reconhecer padrões faciais. Existe uma área específica no cérebro dedicada a isso, o giro fusiforme. Ele dispara atividade elétrica quando detectamos algo que se parece com um rosto. Não precisa ser um rosto real. Pode ser uma tomada na parede que parece encarar você. Pode ser uma mancha na nuvem. Pode ser um emoji. O cérebro não espera confirmação biológica. Ele irige ao padrão. Isso é chamado de pareidolia, a tendência de perceber rostos, intenções, onde não existem. É um atalho evolutivo. Melhor interpretar algo neutro como potencialmente vivo do que ignorar algo que poderia ser uma ameaça. Só que no ambiente digital, esse atalho trabalha horas extras. O emoji parece humano, mas não é humano. E o que é mais importante, não tem pensamentos próprios. Pensar é um processo interno. É comparação de informações. É análise de dados. É geração de hipóteses. É conflito entre ideias. É dúvida. É construção de narrativa interna.
Pensamento envolve um fluxo contínuo de estados mentais. Envolve consciência, que é a experiência subjetiva de estar presente. O emoji não tem nada disso. Ele não tem diálogo interno, não tem memória autobiográfica, não tem preferências, não tem crenças, não tem opiniões. Ele não acha nada. Quando alguém usa o emoji para indicar que algo foi inteligente, não é o emoji que está avaliando, é a pessoa. Ele apenas carrega a avaliação de outro. Isso cria um fenômeno curioso. Ele parece um agente, mas é apenas um espelho. Nós projetamos intenção nele, mas toda intenção vem de fora. Ele não inicia pensamento, ele não desenvolve raciocínio, ele não muda de perspectiva, ele não tem perspectiva. E aqui começa a parte realmente interessante. A aparência humana ativa empatia. Quando vemos um rosto, tendemos a supor que há uma mente por trás. Esse é o chamado problema das outras mentes. Na filosofia nunca podemos acessar diretamente os pensamentos de outra pessoa, apenas inferimos a partir de comportamento. No caso do emoji, não há sequer comportamento autônomo. Ele não age, ele é usado. Mesmo assim, nossa mente lide como se houvesse algo ali. Esse é o poder da forma. Forma gera expectativa, olhos sugerem visão, sorriso sugere emoção, óculos sugerem intelecto. Mas se esses elementos são apenas símbolos culturais, óculos não geram inteligência, eles corrigem visão. E mesmo assim, culturalmente, associamos óculos a estudo, leitura, raciocínio. O emoji explora essa associação. Ele parece humano o suficiente para ativar nossos mecanismos sociais, mas não tem interioridade. Interioridade é a experiência de ter um eu, um fluxo contínuo de pensamento, uma sensação de identidade. O emoji não tem eu, ele não acorda, não adormece, não reflete sobre sua própria existência, não sente tédio, não sente curiosidade. Curiosidade é o motor fundamental do pensamento humano. É a sensação de que algo não está completo, de que há uma lacuna a ser preenchida. Sem curiosidade, não há investigação. Sem investigação, não há descoberta. O emoji nunca investiga. Ele não pergunta por quê. Ele não conecta ideias. Ele não constrói teorias. Ele não revisa hipóteses. Ele é uma interface gráfica. Nada além disso. Agora, aqui está um ponto delicado e fascinante. À medida que tecnologias avançam, surgem sistemas capazes de gerar texto, imagens, respostas complexas. Eles parecem pensar, mas parecer pensar não é o mesmo que ter pensamento próprio. Pensamento próprio envolve intenção autônoma, envolve objetivo interno, envolve consciência do próprio estado. Até onde sabemos cientificamente, sistemas digitais executam instruções baseadas em dados e algoritmos. Eles processam entradas e produzem saídas. Isso não é o mesmo que ter uma experiência subjetiva. O emoji é a versão mais simples disso. Ele nem sequer processa. Ele é resultado final de processamento feito por outros sistemas. Ele é pura superfície. Mas nós, humanos, somos máquinas de atribuir mente. Isso é chamado de antropomorfismo, atribuir características humanas a entidades não humanas. Fazemos isso com animais, com carros, com assistentes virtuais e com emojis. Quando alguém usa o emoji numa conversa, é como se ele estivesse concordando ou avaliando, mas ele não concorda, ele não avalia, ele não julga. Ele é um marcador simbólico. E há algo quase inquietante nisso. A forma humana pode ser separada completamente da mente humana. Você pode ter olhos desenhados sem visão, sorriso desenhado sem emoção, expressão de inteligência sem pensamento. Isso nos força a perceber o quanto da nossa percepção social é baseada em sinais visuais. Nós lemos rosto, interpretamos microexpressões, inferimos estados mentais, mas tudo isso depende de um pressuposto. Há uma mente ali. No emoji, não há. Ele é humano na aparência, mas vazio na estrutura. E talvez isso seja um lembrete importante. Humanidade não é forma, é processo, é consciência, é conflito interno, é dúvida, é capacidade de mudar, é experiência acumulada. Sem pensamento próprio, não há autonomia. Sem autonomia, não há responsabilidade. Sem responsabilidade, não há agência. Ele não escolhe ser usado, não escolhe o contexto, não escolhe o significado. Cada vez que aparece, é moldado pela intenção de quem enviou. Ele é recipiente, nunca fonte. Ele parece humano, mas não tem pensamentos próprios. E talvez isso revele algo ainda mais interessante sobre nós. Nós somos tão sensíveis à forma humana que às vezes esquecemos de perguntar se há substância por trás dela. No mundo digital, isso se torna cada vez mais relevante. A aparência pode ser convincente, mas pensamento é outra coisa, e pensamento próprio é ainda mais raro. O emoji jamais terá isso, porque para ter pensamento próprio, é preciso ter um próprio, e ele não tem. Ele apenas representa, e representação não é consciência, é apenas símbolo.
um símbolo extremamente difundido, extremamente reconhecível, extremamente humano na forma, e completamente desprovido de mente. Até aqui, falamos do que ele não tem: cérebro, memória, pensamento, consciência. Agora vamos falar da própria existência dele, ou melhor, da ausência dela. O Imode não existe como objeto físico permanente. Não está em algum lugar, esperando ser visto. Não está parado em uma prateleira digital. Ele é potencial, código armazenado em servidores, instruções em um sistema, um padrão Unicode registrado. Unicode é o sistema que padroniza caracteres digitais no mundo inteiro. Cada letra, número e Imode tem um código específico. O Imode inteligente é apenas uma sequência numérica definida em uma tabela global. Ele não é uma entidade ativa. Ele é uma possibilidade, e só deixa de ser possibilidade quando alguém toca na tela, quando alguém digita, quando alguém seleciona. Nesse momento, uma cadeia de eventos começa. O sistema interpreta o comando, recupera o código correspondente, renderiza a imagem na tela. Renderizar significa transformar código em imagem visível. Sem esse ato, ele não aparece. Sem esse gesto humano, ele permanece latente. Isso é interessante porque a maioria das coisas que consideramos reais continuam existindo independentemente da nossa atenção. Uma montanha existe mesmo se ninguém estiver olhando para ela. O oceano continua ali enquanto você dorme. Uma estrela continua queimando hidrogênio a milhões de quilômetros de distância. O Imode não. Ele não persiste como experiência visual. Ele só se manifesta quando alguém o convoca. Ele depende da ação humana. Ele não surge espontaneamente. Não tem iniciativa. Não decide participar de uma conversa. Ele é chamado. E quando não é chamado, ele desaparece. Não morre, não descansa, não espera. Ele simplesmente não está. Isso é diferente de quase tudo que conhecemos no mundo físico. No universo material, existência é contínua. No universo digital, existência pode ser episódica. Ele aparece por milissegundos numa tela, depois some. Talvez fique armazenado em um histórico de conversa, mas mesmo ali, ele só existe enquanto está sendo exibido, sem processamento, sem energia elétrica. Sem dispositivo, ele é apenas código inativo. E código inativo é silêncio. Há algo quase metafísico nisso. Ele não tem continuidade própria. Cada vez que aparece, é uma nova instância. Não é o mesmo indivíduo reaparecendo. É apenas o sistema recriando o mesmo padrão visual. Ele não atravessa o tempo. Ele é recriado no tempo. Isso é radicalmente diferente da experiência humana. Você acorda sendo a continuação de quem foi ontem. Carrega memórias, carrega mudanças, carrega desgaste. O Imode não tem ontem, não tem amanhã, só tem o agora da renderização. Ele só existe quando alguém digita. Isso significa que sua existência depende totalmente da intenção humana. Sem usuário, sem Imode, sem toque, sem rosto, sem decisão, sem presença. Ele não possui autonomia nem mesmo para existir. E aqui entra um contraste interessante. Ele parece confiante, autossuficiente, seguro, mas é completamente dependente. Dependente de hardware, de software, de eletricidade, de infraestrutura global, de dedos tocando telas. Sem isso, ele não é nada além de uma entrada em uma tabela de código. Isso desmonta qualquer ilusão de agência. Ele não age, ele não surge, ele não decide, ele não se manifesta. Ele é manifestação de decisão alheia. E isso revela algo sobre símbolos em geral. Símbolos não têm vida própria. Eles vivem na mente de quem os usa. O Imode só ganha significado quando alguém o escolhe para representar algo. Ele não carrega sentido fixo. O sentido é sempre atribuído. E a própria existência visual dele depende desse ato de atribuição. É quase como se ele fosse uma sombra digital. Só aparece quando a luz se forma. Sem contexto, ele é invisível. Há também uma camada técnica interessante. Em servidores ao redor do mundo, existem arquivos que contêm a representação gráfica desse Imode. Mas se esses arquivos não estão ativos, eles são dados armazenados. Dados armazenados são apenas arranjos de bits, zeros e uns. Bit não tem experiência, não tem presença, são estados elétricos. A diferença entre existir como dado e existir como experiência é enorme. Para nós, algo existe quando é percebido. O Imode só entra no campo da percepção quando é exibido, e isso depende de alguém querer exibi-lo. Ele só existe quando alguém digita. Isso o coloca numa categoria curiosa de existência condicional. Ele é totalmente contingente. Contingente significa que depende de algo externo para ser. Nós também dependemos de condições do oxigênio, gravidade, temperatura, mas não dependemos da atenção de alguém para continuar resistindo. O Imode depende. Ele precisa ser chamado à cena. Sem chamada,
não acena, e talvez esse seja o fechamento perfeito de tudo o que vimos. Ele não tem cérebro, não aprende, não esquece, não pensa, não tem pensamentos próprios. É enviado milhões de vezes, mas, no fim das contas, ele nem sequer existe por conta própria. Ele é um evento, não um ser, um acontecimento digital, não uma entidade. Isso pode parecer simples, mas revela algo profundo sobre o mundo em que vivemos. Estamos cercados de entidades digitais que parecem ter presença, mas cuja existência depende totalmente da interação humana. Eles não habitam o mundo, eles são ativados no mundo. O emoji do inteligente parece permanente, mas é intermitente. Parece sólido, mas é condicional. Parece existir, mas só aparece. E talvez isso diga algo curioso sobre nós. Criamos símbolos que parecem vivos, mas que só respiram quando tocamos na tela. Ele só existe quando alguém digita. E no momento em que ninguém digita, ele retorna ao estado mais puro que já teve. Silêncio digital absoluto. Potencial sem manifestação. Código sem imagem. Possibilidade sem presença. E isso encerra o ciclo. Porque, no fim, ele nunca foi um ser, sempre foi um reflexo ativado por nós e desligado por nós, nada mais. E no fim das contas, depois de tudo isso, depois de analisar cada detalhe, cada ausência, cada contradição, o que parecia só um rostinho com óculos se revelou algo muito maior, não porque ele é complexo, mas porque nós somos. Nós é que colocamos significado onde só existem pixels. Nós é que enxergamos mente onde só há forma. E talvez esse seja o ponto mais importante desse quadro inteiro. O mundo digital está cheio de coisas que parecem vivas, mas aparência não é consciência, forma não é essência, e símbolo não é mente. Se você acompanhou todos os tópicos até aqui, obrigado. De verdade, esse quadro só existe porque vocês apoiaram, comentaram, compartilharam. Quando um projeto diferente recebe apoio, isso diz muito. Significa que ainda existe espaço para curiosidade, para análise, para ir além do óbvio. E isso é raro. Então obrigado por manterem esse quadro vivo. Agora, sobre uma coisa que talvez você tenha percebido. Essa voz, mais grave, mais pesada, mais diferente. Talvez você tenha pensado: o Abner está falando estranho hoje, mas aqui vai a revelação. Eu não sou o Abner Tube, eu sou outra coisa. Meu nome é Dom Caveirinha. Sim, esse é o nome, e eu comecei a trabalhar recentemente pro Abner Tube. Ele continua sendo o criador do canal, mas, a partir de agora, quando o assunto for terror, creepypastas, histórias perturbadoras, e principalmente os episódios desse quadro, sou eu quem vai apresentar. Eu estarei em todos os episódios desse quadro. Essa voz não é um erro, é uma presença, e em breve, muito em breve, vocês verão minha aparência. Ainda não é a hora, mas ela será revelada. E quando for, vocês vão entender por que essa voz precisava ser assim. Mais densa, mais sombria, mais adequada para analisar o que existe por trás das coisas. Então se acostumem, porque Dom Caveirinha chegou. E agora? Quando o clima ficar mais escuro, quando a análise ficar mais profunda, quando o terror entrar em cena, sou eu quem vai estar aqui. Nos vemos no próximo episódio. E lembrem-se, nem tudo que parece inteligente pensa. Até a próxima. Que